Boa noite a todos. Estamos aqui em mais um bate-papo do Backstage, agora com a deputada Júlia Lucy, que está aqui com a gente. Nós já tivemos anteriormente um bate-papo com o deputado Cláudio Abrantes, né? A gente do Backstage resolveu realizar essa série de bate-papos para se aproximar um pouco mais, né, dos deputados aqui do Distrito Federal e também de poder colocar para eles a nossa situação, a nossa atual situação, como a gente tem enfrentado esse momento difícil dessa pandemia, né? Como nós do setor da arte, da cultura, nós que trabalhamos no backstage, né? Estamos enfrentando todas essas dificuldades dentro desse momento que a gente está vivendo. O Backstage é um coletivo que foi formado logo no início dessa pandemia, formado entre pessoas, técnicos que se juntaram para dar um apoio, né, a todos os técnicos que estavam precisando, inicialmente arrecadando e distribuindo cestas básicas e dando todo tipo de apoio para essa classe que parou imediatamente com seus trabalhos, foram interrompidos e que ficaram necessitando, né, de comida, por exemplo, né? Então, fiz essa breve apresentação e gostaria também de falar que, atualmente, né, a gente continua na pandemia, então a gente continua passando por essa dificuldade no setor, a gente não tem trabalho, a gente teve o ano passado a Lei Aldir Blanc, que conseguiu chegar em algumas pessoas do backstage, porém a gente continua sem trabalho, a gente continua sem nenhum tipo de auxílio e a gente está aqui, vou passar a fala agora para a Lê, para falar um pouco mais sobre esse assunto, né? E deixando ainda bem claro que nós temos pessoas do backstage, profissionais altamente capacitados, que já deixaram de trabalhar na área por conta de não ter trabalho, por conta de não ter perspectiva, né? Então, o setor acaba perdendo uma mão de obra qualificada, especializada, que demorou anos para se formar, entre outras coisas, né? Porque a gente não tem como dar assistência nenhuma a essas famílias e a esses profissionais, né? Então, o setor, além de estar paralisado, ele está perdendo a mão de obra especializada, né? Isso é muito grave, porque numa possível retomada depois, né, quando isso tudo passar, o setor vai estar muito carente dessa mão de obra, né? Então, Elê, eu vou passar a palavra para você. Novamente, vou só explicar que a gente vai ter essa primeira fala, depois nós vamos ter uma fala da Lê, e, na sequência, a fala da deputada Júlia Lucy, e aí abrimos para perguntas. Eu vou pedir para que, nesse momento, mantenham os microfones desligados, tá bom? Muito obrigado a todos. Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a presença da deputada Júlia Lucy e agradecer a presença de cada um e cada uma aqui para esse bate-papo, né? Essa iniciativa surgiu, como o Moisés disse, dessa tentativa da gente se aproximar dos deputados para discutir a situação dos profissionais do backstage durante a pandemia e buscar que tipo de políticas públicas a gente pode pleitear, né? Que tipo de ações e o que o próprio coletivo pode fazer pelos seus membros. Nós estamos formalizando a associação, deputada, estamos finalizando o nosso estatuto e acreditamos que, com isso, também a gente possa defender melhor. Desculpei que eu moro de frente para o eixo. A nossa categoria, né? A princípio, nós mandamos ofício, né, uma carta para todos os deputados e deputadas, né, e poucos responderam. A deputada Júlia foi uma delas. E nós procuramos os deputados com quem a gente mais se identificava dentro das suas linhas de ação, enfim, dentro da sua atuação dentro da Câmara Legislativa. E a Júlia chamou a nossa atenção, claro, pela atuação dela, né, como membro presidente da Frente Parlamentar de Economia Criativa, deputada?
né, como presidente da Frente Parlamentar de Economia Criativa, né, com o trabalho dela para o empreendedorismo, né, em relação também enfim, ao comércio e comércio varejista, se eu não me engano, também, né? A gente deu uma olhadinha na sua história. E a deputada foi uma das primeiras deputadas que apoiou o nosso projeto, o LabFaz, que é o Laboratório de Saberes e Fazeres da Economia Criativa, né? E, assim, tivemos conversas muito boas, muito práticas, e ela tem nos auxiliado nesse sentido. Queria agradecer sua presença e, né, e me convidar para se apresentar, para falar com os nossos membros do coletivo. Boa noite, pessoal. Quero agradecer, na realidade, o convite que foi feito. Essa situação que a gente está vivendo, ela é extremamente triste, assim, sabe? E eu vou sempre manter a mesma linha de atuação, de falar com muita transparência o que eu penso e o que eu observo, que eu acho que a gente vai atingir melhores resultados trabalhando dessa forma. Eu enxergo o setor cultural como um ramo do setor produtivo. É um setor que tem uma necessidade muito grande de fomento do Estado, muito grande mesmo. E sinto que o DF já há muito tempo já perdeu a mão, assim, ele não consegue, por meio do governo, ele não consegue desenvolver um consumo de cultura e a gente perde muito. A gente perde muito com isso, né? Eu já fiz teatro, então, assim, eu gostaria muito de ter oportunidade de viver uma vida cultural mais intensa aqui na cidade, como a gente tem a oportunidade de fazer em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte. E eu lamento muito que o governo do DF não tenha essa visão. Lamento muito mesmo. Acredito, gente, de verdade, eu vou falar para vocês o que eu vejo, tá? Que o setor cultural, eu não sei se o governador vai ter coragem de autorizar a volta dele, porque vou contextualizar para vocês. Vocês viram agora, né, a decisão de autorização do comércio. Aí vem uma magistrada que, na minha opinião, extrapolou totalmente o papel dela, porque o executivo é quem tem que cuidar do orçamento, é quem tem que tomar decisões, é ele que tem que fazer ali o sopesamento, né? A gente está vivendo uma crise que não é apenas sanitária, a gente está vivendo uma crise que traz uma série de outras consequências, e eu venho advogando em torno dessas outras consequências, porque existe essa politização imbecil que aconteceu dessa crise, sabe? Idiota, está fazendo com que certos discursos sejam calados. Então, eu, como não tenho compromisso com reeleição, eu permaneço ali, muitas vezes falando pelos invisíveis da sociedade. Eu falo pela criança que está sendo estuprada porque não está indo para a escola, eu falo pela mãe que está tendo que abandonar o trabalho porque não tem escola para o filho ir, eu falo pelo empresário que está sendo obrigado a atrapalhar de portas fechadas, escondidas. Eu vou continuar falando por essas pessoas porque alguém tem que falar por elas, entende? E percebo, graças a Deus, que eu não sou da base do governo, me tornei oposição agora nessa segunda crise de lockdown, exatamente porque tem que ter mais coragem para ir contra o governo que é incompetente, que está fazendo uma gestão desastrosa, né? Não apenas no plano distrital, no plano federal nós somos oposição também. E eu vou continuar falando, eu vou continuar mostrando o que pode ser feito, mas existe uma zona de conforto para o governador do Distrito Federal em manter as coisas fechadas, entendeu? Porque, assim, se vocês observarem, a pressão da imprensa é muito no sentido de colocar vistas apenas na questão sanitária, que ninguém está negando aqui, ninguém está negando. Óbvio que é muito grave o que a gente está vivendo, entendeu? A única questão que eu me preocupo é que é o seguinte, gente, eu não vejo a vacina como salvadora da pátria, entende? Porque a vacina, a própria OMS já falou, as vacinas desse ano não vão valer para o ano que vem. O Chile, que está na frente agora vacinando uma galera
já teve que fazer um outro lockdown agora, entende? Então, assim, a gente está vivendo nesse momento, infelizmente, trágico da humanidade, entendeu? E que essa doença vai continuar entre nós. Esse vírus está mutando, entendeu? Eu estou com amigos que estão contaminados pela segunda vez, entende? Então, assim, é assim que eu enxergo. Essa pandemia pode melhorar, mas não vai passar. Essa pandemia exige a adoção de novos hábitos. E essa pandemia exige coragem. Então, se eu estivesse no governo do Distrito Federal, por exemplo, eu autorizaria a realização de eventos ao ar livre. Ao ar livre. Se você observar aqui na Asa Sul, chega no domingo, nos gramados, as pessoas estão colocando uma canga, estão ali ficando, né, no grupinho delas, na zona de conforto delas, de confiança delas, deve ser geralmente famílias, pessoas com quem elas já estão ali fazendo uma convivência, e elas estão na grama, elas estão ao ar livre. Por que não poderia ser autorizado um show, uma apresentação? Entende? Claro que poderia. Ah, mas as pessoas podem se aglomerar. Poxa, vamos confiar mais nas pessoas. Vamos confiar, inclusive, nas outras pessoas para impedir essas aglomerações, para exigir o uso de máscara, sabe? Então, eu acho que para o setor cultural voltar, gente, exige coragem. E eu não sei se o governador está disposto a comprar isso. Porque existe uma pressão muito grande para um lockdown absoluto. O que a gente está vendo aqui no DF não é lockdown, vou deixar muito claro. Vocês estão vendo que não é lockdown, né? Tanto é que a gente não teve resultado prático nenhum. Batemos mais um dia de recorde de morte, infelizmente, né? Batemos ontem, batemos hoje de novo, ou seja, não adiantou nada, porque as pessoas continuam trabalhando clandestinamente. Não houve um aumento do isolamento social. E quando você obriga, por exemplo, um cabeleireiro a ficar de portão fechado, é óbvio que ali tá muito mais propício do vírus circular e das pessoas se contaminarem. Entende? Então, assim, eu confesso para vocês, eu estou até falando aqui um pouco um tom de desabafo, porque eu estou cansada, entendeu? De infantilidade e também hipocrisia de achar que colocar uma obrigação num papel você vai mudar a realidade. Não muda merda nenhuma, entendeu? A realidade é que as pessoas precisam trabalhar, elas precisam ter a renda delas. Então, assim, considerando isso, que eu não sinto que o governo vá comprar essa briga, porque essa pandemia, infelizmente, não vai passar, a gente entra numa zona que eu estou fazendo a defesa dela já há muito tempo, a necessidade de auxílio. E estou brigando todas as sessões na Câmara. E estou brigando, gente, porque não falta dinheiro, tá? O governador conseguiu arrecadar 2,7 bilhões de reais com refis. E eu fui uma parlamentar que lutou pelo resgate desse refis. Ele foi rejeitado numa sessão do ano passado, no primeiro semestre. O governador ficou puto, falou que não ia apresentar de novo. Eu comecei um trabalho de articulação que me tomou 3 meses. 3 meses de conversa com o secretário, com o deputado, secretário, com o deputado. Consegui apoio de 14 colegas. O governador apresentou de novo, pela primeira vez na história da Câmara isso aconteceu, a apresentação de um projeto que foi negado na sessão, né? E foi aprovado. Pois bem, 2,7 bilhões de reais. Por que não pega esse dinheiro e não encaminha para vocês? Parte dele. Entende? Aí não, está priorizando obra. Beleza, gente, Brasília precisa de obra, mas, pelo amor de Deus, entre matar a fome e fazer obra, poxa, é tão óbvio isso, entendeu? Então, assim, eu acho que a mobilização faz diferença, entendeu? O governador, ele é um cara muito arrogante, ele é, enfim, vocês estão vendo, um péssimo gestor, um péssimo líder também, mas ele tem uma sensibilidade a pressões. Eu posso dizer isso para vocês, entendeu? O sindicato de dentistas fez uma mobilização para conseguir vacina, ele incluiu o pessoal dos dentistas na vacina, por exemplo. Né? Escola privada fez uma super mobilização para reabrir, eu mesma estive ali do lado, continuam abertas, entendeu? A academia também. Então, assim, eu vejo que vocês precisam se organizar, colocar a boca no trombone, entendeu? E com isso a gente aumentar a pressão ali na Câmara,
né? O deputado Cláudio fala sempre sobre esse assunto também, deputado Darlete, deputado Leandro, deputado Fábio, eu também. Eu acho que a gente tem condições de reforçar esse coro, mas é necessário ter uma pressão da parte de vocês, entende? E quero me colocar totalmente à disposição. A minha visão é essa. Setor cultural é um ramo do setor produtivo que precisa ser desburocratizado e que, no caso do DF, precisa ser fomentado. Não é igual construção civil, que as pessoas vão buscar a renda delas para comprar a casa. Não, cultura, consumo de cultura exige mais. A gente deveria estar trabalhando nas escolas para despertar o gosto pelas artes. Infelizmente, a gente não está vendo isso acontecer. A gente deveria ter um teatro nacional maravilhoso para atrair as pessoas e vários outros teatros espalhados aqui pelo DF. Eu mesma coloco emenda nessas iniciativas, desses grupos culturais das cidades satélites, porque eu acredito que a gente precisa fomentar a arte. Eu acho que a gente transforma a vida e diminui essa onda de ódio. As pessoas estão achando bonito ser agressivas umas com as outras, as pessoas estão achando bonito ficar espalhando ódio. Não, eu acho que só a arte é capaz de combater isso. Só a arte mesmo, porque a própria educação, a ideologia vai sempre conduzir para caminhos pré-determinados, mas a arte não, ela fala diretamente ao coração, e eu acredito muito no coração como uma linguagem universal dos seres humanos. Então, assim, eu queria muito que vocês resistissem nesse momento, que obviamente se adaptassem, né? Tem gente, como foi dito aqui, que está migrando para outras áreas, que está buscando outras formas de sobrevivência. Isso é natural, isso faz parte do livre mercado, isso é normal, né? Você agregar novas profissões, você buscar novas fontes de renda, mas eu gostaria muito que o setor permanecesse vivo, lutando pela sua sobrevivência e que a gente conseguisse fazer uma pressão boa para ter um recurso para vocês. Essa é a minha proposta no momento. E vou continuar também, entendeu? E vou continuar falando que a gente precisa retomar, a gente precisa autorizar certos eventos, né, realizados com distanciamento social, com regras. Eu vou continuar nessa pauta. Eu não tenho medo de defender isso. Eu não tenho medo. Se vocês observarem na Câmara, só eu falo isso. Não tem mais ninguém. Porque todo mundo tem medo, entendeu? Eu não tenho medo. Eu vou continuar defendendo porque, para mim, política tem que ser feita com base na realidade. Entende? Então, é muito melhor eu oficializar ali uma festa, um encontro ao ar livre, do que as pessoas ficarem em ambientes clandestinos, fazendo festinha clandestina. É muito melhor, entendeu? As pessoas vão deixar de fazer festa clandestina? Não vão, gente, entendeu? As pessoas têm a necessidade delas de sair, tem gente que já está pirando de ficar dentro de casa. Essas pessoas vão, sim, confraternizar em algum momento. O ano passado mesmo eu lutei muito pela possibilidade de apresentação de música ao vivo, porque não faz sentido nenhum você permitir som mecânico, mas não permitir música ao vivo. Então, eu também pressionei muito o governo, a gente teve uma resposta positiva, e eu me coloco à disposição para continuar defendendo o direito de vocês trabalharem. Conte comigo, eu não tenho medo de defender isso, não tenho. Me alonguei, desculpa. Obrigado. Perfeito, pela deputado. Fala. Moisés, eu posso só fazer uma complementação aqui, rapidinho, antes de você abrir as inscrições? Sim, pode sim. Eu queria só, né, agradecer a fala da deputada e dizer que eu concordo muito com a inoperância desse governo e a falta de compreensão do que é economia criativa, né? Você vê, Portugal é um país, eu faço parte também do Conselho de Economia Criativa do DF, e, por exemplo, Portugal é um país minúsculo e tem o Ministério da Economia, o Ministério do Turismo, o Ministério da Cultura são no mesmo prédio. Eles geram 50% do PIB, eles têm 20 vezes o turismo do Brasil, entendeu? O backstage, ele não está só na cultura, o backstage ele está nos esportes, né? Está na montagem da estrutura de congressos, de feiras, o backstage está na Câmara Legislativa, na TV Legislativa, né? Na TV Câmara, enfim, na Rádio Câmara, na Rádio Justiça, na TV Justiça, né? O backstage
está na publicidade, o backstage está na televisão, o backstage está na indústria, está no audiovisual, está na gravação de CDs e DVDs, o backstage está na igreja, né? O backstage, enfim, né? Nós acreditamos que só no DF nós somos mais de 5.000 profissionais. Eu acho que a gente vai conseguir mapear isso. Então, um dos pontos é que a gente gere indicadores para mostrar o nosso tamanho, né? E dizer, deputada, que nós temos, nós abrangemos, digamos assim, um público muito diverso, né, que vai desde os profissionais especializados, cenógrafo, maquiador, técnico de som, de áudio, enfim, né, eletricista, assistente de camarim, etc. Mas temos também os empreendedores da área. Né? Temos várias pessoas aqui do mesmo grupo que são técnicos, mas que alugam equipamentos de som, que é o que sustenta a economia criativa das cidades, das pequenas cidades. Além daquelas pessoas que fazem os grandes eventos, né? As pessoas que alugam som para festinha, que alugam som para a feirinha da cidade, enfim. E essa galera está vendendo tudo. Né? Os espaços culturais estão fechando e a gente quer pensar também que tipo de política nós podemos ter para atender esse empreendedor, para que ele não tenha que vender o seu equipamento agora, por exemplo, né? Tem pessoas aqui no grupo que, enfim, estão vendendo equipamento de som para comprar um freezer para poder fazer pizza para entregar. Tem gente que está vendendo som para vender din-din na estrada. Enfim. Então, eu queria provocar aqui a gente pensar que tipo de políticas públicas, enfim, que tipo de leis, que tipo de auxílio a gente pode gerar para sustentar esse mercado, né, nesse período de pandemia. A gente sabe que a senhora também foi autora da lei que concedeu o benefício aos motoristas de vans escolares, né, que é um setor que a gente acredita que está muito prejudicado também, né, porque as escolas não estão funcionando. Mas será que é possível a gente criar um auxílio para esses profissionais, a exemplo de outros estados, como o Piauí, como Fortaleza, como a Bahia, como Goiás, que estão atendendo esses profissionais desempregados dos bares, restaurantes e eventos? Né? Essa é uma provocação. Mas agora eu vou abrir também para o povo falar. Eu acho que a gente abre... Você já começou com uma pergunta, então já está deixando essa pergunta. Se a Júlia quiser responder, então pode responder, e aí depois a gente segue a nossa listinha aqui de inscritos, tá bom? Verdade. Não, eu respondo rapidinho. Na realidade, eu não fui autora da lei, até gostaria, mas sempre quando há a criação de algum benefício, é competência exclusiva do Poder Executivo. Algumas leis são criadas na Câmara, são aprovadas, a gente, infelizmente, faz, às vezes até dá o voto ali positivo, mas já sabendo que a lei não vai ser sancionada, né? Muitas vezes a gente faz isso para geralmente para provocar mesmo essa discussão. Então, essa lei, na realidade, foi de iniciativa do Poder Executivo. Na realidade, eu luto demais por esse setor, muito mesmo. Então, eu acho que a minha pressão contribuiu muito para o Poder Executivo fazer a apresentação desse projeto de lei. Porque, gente, criação de despesa é competência do Poder Executivo. E renúncia de receita. Então, assim, tem muita gente que também sugere: Júlia, propõe um projeto de lei para fazer redução de ICMS. Quem pode mexer no orçamento é o Poder Executivo. Nossa, como eu adoraria se eu pudesse mexer no orçamento do DF, que é de 42 bilhões de reais. Vocês podem ter certeza que nenhuma criança estaria sem creche no DF, que ninguém nesse momento ia estar sem auxílio. Vocês podem ter certeza disso, entendeu? Eu ia paralisar as obras, a gente já teria aumentado muito a nossa capacidade de atendimento no Sul, mas muito mesmo, tá? E as pessoas já estariam assistidas. Era isso que eu teria feito. E tem dinheiro. O que eu estou falando, você está sendo demagógica. Não. Estou falando porque tem dinheiro, entendeu? Porque eu sou muito comprometida com a responsabilidade fiscal. Quando não tem dinheiro, eu voto contra. Eu voto contra mesmo, entendeu? Porque não adianta a gente achar que imprimir papel moeda, gastar mais do que tem. Isso tudo só empobrece a população. Eu sou contra esse tipo de política, esse tipo de proposta, né? Porque eu já estudei.
né? Não é questão de opinião, é questão de estudar mesmo. Projetos que visam congelamento de preço, todo esse tipo de política econômica que já faliu há muito tempo e ainda se insiste, certos, né, certas linhas ideológicas ainda se insiste em certas propostas que não funcionam, nunca funcionaram. Então, assim, eu não posso propor. O que poderia ser feito? E aí eu quero chamar a atenção para uma coisa. Qualquer tipo de projeto que o governo vai desenhar, e eu mesma ajudo o governo a desenhar projeto, ele me pergunta quantas pessoas? Porque é X vezes Y. O impacto é X vezes Y. Meu Y é o valor do auxílio. Meu X é o número de atendidos. Eu preciso calcular. Então, gente, se vocês não têm associação, vocês precisam dessa associação para ontem. Entendeu? Para ontem. E eu acho que tem que ter um certo rigor, tem que ter um certo critério, porque a gente sabe que quanto maior o número de pessoas, mais difícil de atender. Né? E a gente sabe também que, nesse momento, eu mesma estou ajudando muitas associações a serem criadas. Se vocês quiserem a ajuda do meu jurídico, eu coloco à disposição de vocês. Estou ajudando mesmo. Mas eu saliento muito a necessidade também de a gente ter que tomar cuidado com os caronas. Entende? Porque tem gente que não é do setor, mas está vindo ali, opa, estão criando uma associação para correr atrás da vacina. Opa, está criando associação para correr atrás. Então, deixa eu entrar aqui. Então, eu acho que tem que tomar cuidado, né? Tem que ter um critério para ser sério mesmo. Mas a associação é para ontem. Então, respondendo a sua pergunta, o que poderia ser proposto? Um auxílio. Para quem? Para quem tiver cadastrado junto a vocês. É isso. Se vocês quiserem, a gente faz interlocução com o governo nesse sentido, mas eu preciso saber o X para poder propor o Y e mostrar para o governo o W. Muito bom, eu adorei. Tá respondida, a letra contemplada? Legal, então eu vou partir agora para nossa rodada aqui de perguntas. Lembrando, para quem chegou agora, a gente já teve uma fala minha, uma fala da Lê, a fala da deputada Júlia, e agora nós vamos abrir para uma roda de perguntas, mediante a inscrição. Então, quem quiser falar, faça a sua inscrição aqui e a gente coloca na ordem de fala. Agora, questão de ordem, podemos estabelecer o tempo máximo de 3 minutos? Podemos, 3 minutos para fala. Ótimo, Perfeito, obrigado, Alê. Então, agora, a Dedé, que está com a mão levantada, pode baixar a mão e falar. Pode abrir sua câmera e seu áudio, por favor. Só um pouquinho. Só a câmera aqui que não está abrindo. Olá, boa noite, amigos. Boa noite, parlamentar Júlia. Tudo bem com a senhora? Estão me ouvindo, gente? Pessoal, estão me ouvindo? Eu não estou ouvindo a resposta de vocês. Estamos ouvindo. Sim. Não está vindo o áudio para mim. Vocês estão me ouvindo? Eu não estou tendo... Nós estamos te ouvindo, Nós Dedé. estamos te É que os ouvindo. microfones estão fechados de todo Tá, mundo. tudo bem. Da nobre deputada, ela também está me ouvindo? Estou te ouvindo. Tá. Boa noite, bem-vindo ao Backstage. Eu tenho 2 perguntas, e como eu fiz também para o nosso outro convidado, que era o Cláudio Abrantes, vou repetir as mesmas perguntas, tudo bem? Primeiro, você já ouviu falar do SATED de Brasília, o Sindicato de Artistas e Técnicos, que não dá assistência alguma para os artistas de Brasília? Essa é a primeira pergunta. Você já ouviu falar deles? E é uma questão que a gente discute muito, certo? A segunda pergunta, eu sei que é um momento de pandemia, de muita dificuldade em tudo, mas o que eu queria te perguntar, nesse momento, a curto prazo, eu digo assim, você viria, alguma forma, você como parlamentar, de ajudar o backstage e os técnicos? Você teria em mente alguma ideia pronta a curto prazo, assim, para ajudar a gente de forma prática, não coisas que vai levar 6 meses, porque eu não vou levar 6 meses para pagar uma cesta básica, para pagar um aluguel, eu digo. Então, são 2 perguntas. A primeira, eu fico curioso de você saber o que é o SATED de Brasília. E a segunda é se a curto prazo você pode dar uma resposta para a gente. Tá bom? Obrigado.
Dedé, eu nunca ouvi falar desse sindicato. E esse fenômeno está acontecendo muito agora, viu, na pandemia, eu vou falar para vocês. E eu estou ajudando exatamente associações. Quando você tem sindicato que não atua, aí o segmento me procura e fala assim, mas o sindicato não me representa. Eu falei, então, vamos montar uma associação aqui, vamos entrar para a briga, porque sindicato que não ajuda não faz sentido, né? O sindicato está muito queimado, né? Na realidade, gente, está muito queimado. Então, exatamente por causa disso, porque não atende as pessoas, geralmente quem está ali na direção se beneficia da renda que é movimentada ali, e o próprio governo também tem muito preconceito para lidar com o sindicato, eu percebo isso também. Como atuar? Como eu falei, né? A gente pode fazer essa pressão para o governo apresentar um projeto de auxílio para quem é do setor, e também a gente tem como apoiar por meio das emendas parlamentares. A gente sempre, quando apoia um projeto cultural, né, eu estou apoiando muito, e principalmente para exatamente dar uma renda ali para quem está no setor. Agora, o governador, ele está embarreirando muito a liberação de emenda. Então, por exemplo, essa semana, ele liberou umas emendas minhas, mas só para reformar a escola. Ele não liberou nenhum outro projeto. Então, também temos que atuar na articulação com o governo para ele liberar para projetos culturais. Né? Então, eu, Júlia, posso apoiar com um projeto cultural e a gente pode agir junto para o governo apresentar esse auxílio, que eu repito, é competência exclusiva do Poder Executivo. Tá, tudo bem. Obrigado. Dedé, se inscreve de novo, tá? Ela já respondeu a sua pergunta. Se você tem uma outra pergunta, aí se inscreve de novo, que a gente já tem mais 3 inscritos aqui, tá? Beleza. Se inscreve de novo e aí a fala volta para você, tá bom? Seguindo aqui a ordem, sou eu. Deputada Júlia, eu marquei algumas coisas aqui. Primeiramente, agradecer a sua presença. Você falou sobre a volta dos eventos, né? Sobre essa perspectiva que você vê com o retorno dos eventos. Eu acredito que é uma saída, sim. A gente precisa realmente discutir, no meu ver, são só os protocolos, né, que a gente vai estar colocando, principalmente porque a gente vai estar expondo a nossa categoria, né, que é quem monta o palco, que é quem liga o microfone, que é quem higieniza o microfone, que é quem carrega a guitarra, quem, né, limpa a guitarra, todos os cuidados que as equipes têm que ter para que esse show aconteça. É óbvio que esse mercado ele tem que se movimentar, né? Como você mesmo falou, as festas clandestinas acontecem. Por que a gente vai deixar as coisas acontecer nesse âmbito perigoso se a gente pode, de forma muito racional e estabelecendo critérios muito claros de como isso pode acontecer com segurança, né? Desde a segurança do espectador, então os distanciamentos entre o público, até os protocolos, né, de execução desse serviço que vai estar sendo prestado. Eu acho que a gente tem que ir para esse debate mesmo, a gente tem que avançar nesse assunto, né, de começar a trazer isso para a nossa realidade, para que a gente possa ter uma forma dos nossos companheiros, em vez de vender o som, possa alugar o pequeno som dele para pôr ali na praça e atender aquela comunidade, ali no Recanto das Emas, na Samambaia, né, em todas as RAs. Então, eu concordo com você, acho que a gente tem que trazer esse debate mesmo, cada vez mais, e ele é urgente, porque, né, os nossos amigos precisam dessa resposta urgente, como falou o Dedé, então, concordo. Acho que temos que trazer para o debate esses protocolos, essas formas de realizar, né, e formas de fiscalizar, que a comunidade ajude, e até mesmo o Estado ajude a gente a fiscalizar esses protocolos, né? E se faz urgente. Auxílio, né? Eu acho que você falou uma coisa importante sobre mobilização, né? Que a gente só pode só vai conseguir um auxílio a partir do momento que a gente se mobilizar e fazer essa pressão junto com os parlamentares para que a gente ache essa saída desse auxílio para o setor cultural, que, como você mesmo disse, é um setor que ele é de fomento, né? Ele precisa ser
fomentado, ele precisa ser assistido pelo Estado, né? E dentro dessa questão, eu gostaria aí vai a minha pergunta. Nós estamos num momento agora, Júlia, em que o secretário de Cultura está para lançar um edital de 54 milhões de reais. E em uma live, o secretário afirmou que, infelizmente, por conta de leis, ele não consegue colocar o backstage dentro desse edital. Ou seja, 54 milhões e a categoria do backstage vai ficar de fora desse recurso, que é um recurso destinado a toda a comunidade artística. Então, o que eu já sugeri ontem na plenária do Conselho de Cultura foi que, se o secretário não dispõe de leis para que possa incluir o backstage, que ele, como secretário, realize um prêmio específico para essa categoria, coisa que ele já fez o ano passado, quando ele fez o Brasília Mais 60. E não deixe de excluir a categoria do backstage desse edital tão importante para a classe artística. Ele informou quais são as leis? Não, ele simplesmente disse que não tinha lei, que ele, infelizmente, não achou na lei um espaço para incluir o backstage, né? Eu não entendo de leis, mas sei que ele tem ali uma série de pessoas e tem o Conselho de Cultura que poderia apoiar ele a achar um lugar na lei para poder realizar isso. Enfim, não entendi o porquê, mas a fala dele foi nesse sentido. Então, eu vou conversar com ele. O que eu gostaria, Júlia, é isso. Assim, se não tem um dispositivo na lei, crie um prêmio, mas não deixe de incluir a categoria do backstage nesses 54 milhões que ele tem de recursos para lançar nesse edital do FAC. Porque nós somos, já dito em várias outras lives, nós temos um apelido de graxa, e ele não é à toa, ele é justamente porque nós lubrificamos essa grande engrenagem para que ela continue girando, né? Nós somos ali uma peça fundamental para que essa engrenagem continue vivendo, né? Esse é o meu pedido, mais do que uma pergunta, e fico muito feliz. Eu vou realmente investigar isso, assim, gente, porque por favor. Não entendo, eu entendo muito de orçamento e não vejo aqui agora um impedimento, mas eu vou, junto com a minha equipe, ter uma conversa com ele nesse sentido para ver qual é a questão. Porque, assim, Júlia, em todos os editais que estão ainda em consulta pública, né, tem as suas minutas já disponíveis no site da Secretaria, em todos eles não existe nenhuma categoria para o backstage. Não existe. Nenhum edital existe a possibilidade de os técnicos entrarem concorrendo a um edital, ou mesmo fazerem um projeto para que possa auxiliar outros técnicos, né? Quem tem acesso ao SEAC poderia estar fazendo um projeto de oficinas de vários técnicos, multiplicando esse recurso, e não tem a possibilidade. Então, eu fico muito feliz com a sua sensibilidade para o assunto. E eu já passei do meu tempo, vou encerrar minha fala. Eu acho que é por aí, os meus 3 minutos já passou, eu vou dar o espaço agora para o Marcel Papa, que está inscrito aqui. Muito obrigado a todos. Opa, tudo bom? Boa noite, deputada, tudo bom? Boa noite, tudo bem? Deputada, como um exemplo do que você falou, eu fui um produtor de um festival ano passado, nos meses de julho, agosto e setembro, que foram os meses da alta, né, do Covid do ano passado. Eu fiz um festival na entrequadra da Asa Norte. A Alê até assistiu um dos shows, onde a gente fazia um show embaixo do bloco para os moradores assistirem das suas casas. No início deu super certo. Nas últimas edições, como já estava mais relaxado, começou alguns princípios de aglomeração, e aí também começaram as chuvas, e o festival acabou essa edição. A gente pretende voltar com ele em breve. Ainda não sabemos se a melhor ideia ainda é voltar por agora, porque realmente está numa situação muito delicada, né? Acho que todo mundo concorda que estamos numa situação extremamente delicada, mas existe aqui uma questão que, independente da volta de eventos ou não,
todo mundo aqui, acho que já voltou a trabalhar num período entre o final do ano e o início desse. A gente recebe muito menos, né? Poucas pessoas trabalham, os cachês são muito mais baixos e o risco é muito alto. Então, assim, é uma conversa que tem que ter, claro, a gente tem que ter, mas ela não é, para a nossa categoria, não é, assim, o grande, é difícil mesmo, assim. Eu tenho 2 amigos que foram para a UTI, trabalhando em evento e ganhando mixaria. Eu mesmo, quando voltaram, eu recusei alguns eventos, porque para mim eu ia ganhar muito menos do que o risco que eu ia ser submetido, né? Então, a questão do protocolo é uma questão, um protocolo de segurança, uma questão mais séria, né, de segurança. Eu acho que tem que ser abordada tanto quanto uma abordagem de vamos voltar a ter eventos culturais, sim. Ainda mais, claro, eu fiz um evento cultural que deu certo. Então, deu super certo mesmo. Mas acho que tá tão delicada a situação que a abordagem tem que ser outra, porque eu vi 2 amigos, né, trabalhando e indo parar em UTI. Então, é muito triste, porque infelizmente, quem está lá atendendo as pessoas, quem está lá é a gente, né, são os técnicos. Então, realmente, a questão do auxílio que você falou é muito interessante. Acho que vamos tentar colocar isso na nossa pauta, da nossa associação, mas continuo também com essa força dessa fala que você teve de a gente ter um auxílio dos técnicos, de fato, porque independente dessa volta, quando vai ser, ela não é uma coisa que é tão sustentável. Infelizmente, a gente recebe bem menos e é muito delicado isso. E, por fim, eu particularmente sou muito esperançoso com a vacina. Eu compreendo sua fala, mas na nossa categoria ela é, de fato, a última luz do fim do túnel. Uma vacina, ela é todo ano, né? Vai ser como uma vacina da gripe. Todo ano a gente vai ter que tomar, ano que vem vamos ter nossa terceira dose, 4ª dose, vamos tendo as doses. O importante eu acho que a luta da vacinação, ela tem que ser por todos os deputados mesmo, assim. Ainda mais para... Não, é óbvio que a gente tem que lutar, só que eu estou sendo realista, entendeu? E a vacina não vai impedir, ela não vai acabar com a doença, é só isso. E isso pode ser utilizado pelos governos para não retomar certos setores. Foi isso que eu contextualizei, deixar bem claro. Eu sou, obviamente, favorável à vacina. Sempre pedi para o governador fazer a compra direta. Estou super feliz agora que já temos uma vacina em dose única, né? Mas a gente precisa entender que, por exemplo, a pessoa que está vacinada, ela não deixa de contaminar os outros. A vacina, ela serve para diminuir o risco da doença ser grave. Não é para impedir que o imunizado pegue a doença e, como ele pode pegar a doença, ele pode transmitir. Então, assim, eu só estou falando que a vacina, tem muita gente que fala, vacinou, todo mundo vai resolver o problema. Não vai. Não vai. A gente já está vendo os países que avançaram, entendeu? Então, tem que ser rápido, né? E sabe por que eu estou falando isso, Marcelo? Porque, assim, eu vejo na política, tem certos motes que são adotados. Aí, pronto, eu dou uma resposta para o meu eleitor, aí eu fico lá naquele mote. Tá, vacina. Mas vai chegar um momento que não vai funcionar mais. E aí o problema está lá, entendeu? Então, a gente vai ter que pensar em protocolo para vocês voltarem a funcionar, mesmo com a pandemia. É isso que eu estou falando, entendeu? É o principal mesmo. E aí, por último, ainda tenho tempo? Não sei se eu tenho tempo ainda. Mais um minutinho, Marcel. Tá. Aí, por último, você tocou um assunto que é muito interessante, que é a questão dos teatros e do sucateamento da nossa cultura, que realmente é decepcionante, né? A gente tem visto um declínio nos últimos governos e agora a gente chegou no fundo do poço, com certeza. Mas eu acredito que, estando parado, essa seria uma boa hora, por exemplo, de reformar teatros, reformar centros culturais, empregar, por exemplo, os técnicos que estão parados, eles podem auxiliar na montagem e elaboração de sistema de som, sistema de luz. Né? A gente podia, talvez, dedicar emendas para esse tipo de reforma, para quando as coisas voltarem, a gente voltar com a estrutura ótima, a gente ia gerar emprego, ia manter a luz acesa. Então, assim, acho que é uma boa proposta, ainda esse ano, quem sabe conseguir algumas reformas de espaços culturais
de pequeno e médio porte, claro que eu não estou falando de teatro nacional aqui, estou falando de pequenos espaços, que hoje estão afundados em contas, em dívidas, não conseguem se sustentar e vão fechar, e quando tudo voltar não vai ter nem onde fazer. Marcelo, se você me permite te interromper, eu vou jogar a minha visão do processo, que eu sei que não é uma visão comum, tá? Eu defendo a privatização desses espaços. Porque enquanto estiver na mão do Estado, é isso que vai acontecer. É depredação, é falta de zelo, é falta de cuidado, é falta de priorização, entendeu? Então, eu acho que é muito inteligente defender concessão para a iniciativa privada, porque a iniciativa privada se responsabiliza pela manutenção desses espaços, sabe? Depois, se vocês quiserem a gente fazer uma conversa específica sobre isso, eu realmente não vejo nenhum governo priorizando. Você vê que não tem dinheiro para reformar o Teatro Nacional. Não tem. E vai ficar parado. Não, vocês vão ver, nenhum governo vai bancar aquilo. Não vai. Então, assim, a solução realística, e é assim que funciona no mundo todo, são espaços privatizados, porque a iniciativa privada entra para movimentar aquilo ali, para gerar renda, e isso não significa afastar as pessoas pobres do consumo de cultura. Isso não significa, não tem nada a ver. Quando você privatiza, você coloca um gestor que vai tentar fazer parceria para vender o espaço de publicidade daquele espaço, para fazer parceria com cafés, com restaurantes, movimentar aquilo ali em torno da cultura. Entendeu? Na mão do Estado não vai para frente, não vai funcionar. Então, assim, posso propor isso das reformas, mas eu acho que não vai acontecer. Mas eu quero deixar minha posição aqui, que é de concessão para a iniciativa privada. Lembrando que vocês, por exemplo, são iniciativa privada. Sim. Né? Como associação, vocês são iniciativa privada. Então, por que o governo, por exemplo, não abre editais para grupos se responsabilizarem por aquele espaço? Eu acredito muito mais nisso do que esperar que a administração faça alguma coisa de útil. Tá certo. Agora, seguindo aqui, a Lê está na próxima... Pode abrir seu áudio, Lê, e fazer sua pergunta. Opa! Na verdade, vou pontuar umas coisas e pedir, em primeiro lugar, sobre a história do FAC, que você estava falando, Moisés, enfim, que o secretário... Primeiro que as conversas são sempre unilaterais, sabe, Júlio? O secretário fala, a gente fala no chat, mas aí ele responde o que ele quer. E a resposta dele foi exatamente essa, né? Não tem previsão na legislação para absorver os profissionais do backstage na lei do FAC. Ora, eu já fui conselheira do FAC, eu não vejo nenhum impedimento, sabe? Fui do Conselho de Cultura e também não conheço nada na lei. Então, se você puder perguntar para ele o que na lei impede a inserção dos profissionais da técnica no edital, eu acho que a partir daí a gente pode contra-argumentar ou pensar, né, na mudança da lei para poder abranger esse setor, que é esteio para a economia criativa e para todas as linguagens. A segunda coisa, que é sobre... Só um minutinho. Sobre a privatização dos espaços, eu concordo, em parte, porque tem alguns espaços que atendem, são o único espaço cultural da cidade e que atendem, às vezes, as escolas. O Teatro da Praça de Taguatinga, né, que é um próprio da Secretaria de Educação, né? É onde todas as crianças se apresentam, onde toda atividade cultural da cidade acontece, e a prioridade para esse espaço é para a educação. Então, não sei se seria tão interessante para o setor privado, e está sucateado, né? Há cerca de 6 anos, nós conseguimos a doação de projetor, de equipamento de som, de tudo para o espaço, para equipar o espaço. Foi às vésperas de um festival de cinema, e hoje em dia já não tem mais nada, os refletores já estão quebrados de novo. Mas, enfim, é isso que você falou. Às vezes, quando fica na mão do poder público, né, a gente só consegue esperar nenhum cuidado com o bem público. Né? Queria saber
realmente eu acho que vale uma conversa para a gente entender um pouco mais sobre maneiras da gente manter esses espaços ativos e funcionando. Inclusive espaços da comunidade, que servem à comunidade também, como é que a gente pode fomentar esses espaços, empregar esses técnicos, que às vezes os técnicos mesmo, enfim, se apossam de um bar ou de um salão para poder fazer um teatro, para poder fazer Um minutinho, Ale. um espetáculo. Terminou? Ah, não, eu achei que você pediu para eu parar. Não, um minutinho, tem um minuto ainda. Falta um minutinho. Falta um minuto. Fique à vontade. Bom, queria lembrar também, né, que a deputada já está, ela falou que pode apoiar o projeto, ela já está apoiando o nosso projeto lá que faz, ela destinou uma emenda de R$100 mil para o nosso projeto. Então, enfim, né, esse primeiro passo nós já estamos dando. Sobre a questão da associação... É que eu posso apoiar novamente. Maravilha. A gente já tem uma segunda edição aí, que é para o empreendedorismo, né? Que é para essa galera, enfim, que tem equipamento de som, que tem empresas, né, no setor, pequenas empresas, e que está desassistido. Como é que a gente pode incubar e acelerar essas empresas? Ótimo. Adoro essa ideia. Eu também. Adoro. E eu acho que era isso. Queria só pontuar e falar principalmente dessa questão do FAC e da gente pensar né, no que a gente pode criar de legislação para que a economia, para que os profissionais do LabFaz possam fazer mais parte mesmo, tanto da cultura quanto do turismo, né? Porque toda a cadeia do turismo e de eventos também é sustentado pelos profissionais do backstage. Desde os hotéis, enfim, são profissionais que nós consideramos como backstage. Obrigada. A da Júlia quer comentar alguma coisa? Não, eu me coloco novamente à disposição para apoiar os projetos. A questão da parceria público-privada, a gente precisa analisar caso a caso, né? Mas a gente observa que os melhores espaços realmente são aqueles que têm a iniciativa privada atuando neles, né? E aí, gente, ideia de alteração legislativa, né? Como a Lê falou. Vocês que estão atuando aí na linha de frente, encaminhem para a gente. Então, por exemplo, eu já vou estudar isso que vocês me pediram aqui agora, né? Vou entrar em contato com o secretário para tentar entender o impedimento que ele aventou. Mas se vocês observarem que tem alguma outra lei, tem algum regulamento, algum decreto que atrapalha a vida de vocês, pode entrar em contato comigo, que a gente faz uma proposta de revogação ou de alteração, tá bom? Eu só queria saber como é que a gente está de reunião, porque eu estou com muita dor de cabeça mesmo, e eu ainda tenho algumas outras reuniões, eu até tenho uma live, eu queria convidar vocês. Todo dia eu faço um resumo das notícias do dia, já comentadas também, e hoje vai ser 22h30, faço convite para vocês. Ontem foi meia-noite, hoje vai ser 22h30, então, para manter assim atualizado o que está acontecendo no DF, o que está acontecendo no Brasil, acho que é sempre um bom canal de comunicação. Tá bem. Quanto tempo a gente tem ainda de reunião? Nós temos mais 2 falas, então eu vou pedir para que, se alguém quiser se inscrever, senão a gente encerra com essas 2 falas seguintes, que é o Dedé, que se inscreveu de novo, e o Marcel Papa, que também se inscreveu de novo. E aí a gente termina e encerra com essas 2 últimas perguntas, encerra rodadas de perguntas, e aí vamos para as considerações finais, tá bom? Dedé, então você pode abrir seu microfone, 3 minutos para fazer a sua fala. Desculpa só um pouquinho aqui, só abrir a câmera. Eu só queria agradecer pela atenção da senhora, com o tempo que a senhora levou para conversar com a gente, e dizer que somos o coletivo Backstage e fizemos essa parceria antes da pandemia como amigos e técnicos que sempre questionou os valores que recebemos. Antes da pandemia, a gente já não achava justo
os valores que cada técnico receber pelo seu trabalho. Devido à pandemia, a gente se uniu e fizemos essa força. Eu quero agradecer à senhora e, novamente, dizer que nós somos o coletivo Backstage, que a senhora leve esse nome para o seu trabalho, para suas questões e para suas posições de ajudar as pessoas, pensar na equipe técnica que faz o seu espetáculo acontecer. Você, a sua família e todos que vão num show e se diverte e gosta e acha lindo, maravilhoso, olha para a gente que lá no fundo tem uma galera que trabalhou muito e se dedicou muito para fazer parte desse espetáculo. Então, nós somos a parte do espetáculo que ninguém vê, mas se nós não estivermos lá, nós vamos ser reconhecidos, como agora. 1 minuto, Dedé. Então, eu agradeço muito a presença da senhora e peço que olhe para a gente, como Backstage, com carinho, porque somos uma equipe que estamos desassistidos pelo Estado e estamos aqui brigando por direitos justos. Tá bom? Fica com Deus, bom descanso e que tudo dê certo na sua vida e nos abençoe também com a forma de tratar a população que está precisando de uma ajuda. Amém. Marcel? Minha última fala também, ela é de agradecimento. Lembrando que, exatamente, o coletivo ele foi feito antes da pandemia e a pandemia veio, a gente já estava em processo de união e, de fato, a união fez a força, graças ao nosso empenho, a gente conseguiu, dentro da Aldir Blanc, uma categoria só dos técnicos, né? É um feito bem raro, não aconteceu em outros estados, até onde eu sei. Não dessa forma, né? Com uma linha só exclusiva no edital. Mas queria lembrar que não foram todos pagos ainda, né? O dinheiro já está empenhado há muito tempo e faltam, nos técnicos que a gente tem conhecimento, são 10 pessoas que não foram pagas, que foram 220, 200 e pouco, vamos falar que foram 200 aprovados, então 5% não foi pago ainda, já estamos chegando no 4º mês, né? Então é bem preocupante isso. Além dos técnicos, claro, tem todos os outros coletivos, outros espaços que não foram pagos, então seria muito legal bater nessa tecla lá, se for falar com o secretário, cobrar o pagamento o quanto antes, né? O pagamento total de quem falta. E também queria registrar aqui nossas coisas, as coisas boas também. A gente fez uma vaquinha entre os próprios técnicos, foi uma ideia nossa, né? Que todo mundo que recebeu o dinheiro da Aldir Blanc doou R$100 para uma vaquinha nossa. Então, nós mesmos criamos uma vaquinha. E a gente contemplou mais 15 pessoas, e agora a gente vai contemplar mais 4 pessoas, técnicas que não conseguiram se inscrever no edital, seja por questões tecnológicas, porque muitos não têm nem celular mais, muitos não conseguem, não tem problema de acesso, tem problema de entender. Parabéns. Então, a gente conseguiu fazer isso, a gente tem recebido agora algumas doações em dinheiro, a gente recebeu doações em cesta básica, então agora o dinheiro está sendo aplicado para isso. A gente se tornou uma organização onde as pessoas, meu celular quebrou, vou recorrer ao Backstage, a gente consegue dar R$200 para a pessoa consertar o celular e receber o auxílio governamental, por exemplo. Ou acabou meu gás, a gente vai lá e está pagando. Então, é muito legal ver que pessoas de CPF, né, pessoas físicas, não é o governo, não é uma empresa, não é uma iniciativa privada, não é uma iniciativa pública, somos nós que a gente está conseguindo, de fato, criar uma organização sólida, né? E está ajudando na unha e na carne diretamente os problemas, desde os mais simples até problemas mais complexos. Então, fico feliz de você estar nessa luta com a gente. Eu posso tentar ajudar também com cesta, viu, gente? Tem uns grupos aqui de Brasília, uns grupos liberais, né? Que a gente tá toda semana, a gente faz uma campanha intensa e aí compra cestas, Então eu vou pedir para vocês, pode anotar meu número aí eu vou pedir para a Lê me passar uma mensagem assim, detalhada, cobre do secretário, isso, entendeu? Só escrever para mim isso, por favor. Uhum. Meu número, vocês podem anotar, é 98326-8888.
Aí, assim, é claro que eu demoro para responder, né? Porque é muita coisa. Mas eu me esforço para responder todo mundo. Deputada, eu Tá bom? vou... Rapidinho. Deputada, só para esclarecer aqui. Eu fiz umas anotações, mas a reunião está gravada. Eu vou depois redigir a ata da reunião, todas as falas, mas vou fazer um apontamento também das suas principais falas, do que você propôs, sugeriu, ou se propôs a encaminhar, e gostaria de saber se mando para a Heloísa, se mando direto para você. Não, pode mandar para mim, pode, mas assim, o que eu preciso é uma mensagem simples, assim, sabe? Tá. Júlia, verifica com o secretário o impedimento que ele colocou para o pessoal do backstage concorrer no edital da FAC, é só isso. Perfeito, faço isso. Então, deputada, você tá vendo, dá para ver que você está bem cansado, o seu dia hoje foi... Né, eu estou com muita dor de cabeça, porque o dia inteiro olhando para a tela, tá? Com certeza. Difícil. Eu vou pedir a todos que, se puderem, abrir as câmeras para a gente fazer uma foto também, para divulgar nas nossas redes sociais. Ingrid, que bom que você está aqui, querida. Que bom te ver. Né? Ingrid aqui do Backstage. A Kika Ingrid, também. A Kika e a Mary, E as a mulheres Mary. do Backstage. Muito bom. Que legal, que legal. Marcelo, Kika, que sua joia. linda. Se puderem abrir as câmeras só para a gente fazer essa foto. Marcelo, Denner. Marcelo Augusto, que chegou agora. Mari, Denner, tá? Deixa eu fazer aqui as fotos até para que a gente possa colocar ali na nossa ata o nome de todos. Legal, gente. Muito feliz. Muitas pessoas foram chegando ao longo do nosso bate-papo, né? Valeu, amigos, todos que estão aqui. Eu só falo para abrir a câmera, porque o Zoom, quando fotografa e não abre a câmera, aparece um negocinho ali que a gente não consegue identificar ninguém. Então, muito obrigado à deputada Júlia, que esteve aqui com a gente nesse bate-papo do Backstage. Obrigado a todos que participaram aqui com a gente desse bate-papo. Mari, que bom. Agora que você conseguiu abrir a câmera, deixa eu fazer sua foto aqui também. Obrigado a todos. E daqui a 15 dias a gente vai ter um outro deputado que será convidado também para o bate-papo com a gente aqui no Backstage. E deputado Fábio Félix. Deputado Fábio Félix. Então, obrigado, Alê. Obrigado a todos, amigos, e até o nosso próximo bate-papo. Eu só queria pedir para vocês seguirem o meu trabalho no Instagram, no Facebook, claro. LinkedIn também, @JuliaLucidaF. Deputada, a senhora quer fazer alguma consideração final, falar alguma coisa? Não, eu quero agradecer, né, a conversa com vocês. Quero dizer que quero me solidarizar na medida possível, né, com o momento de vocês, e podem contar comigo, que tiver ao meu alcance, sempre com muita sinceridade. Eu sou muito contra tudo que é populista, tudo que é demagogo. Então, assim, conte comigo sempre na base da sinceridade para a gente batalhar pelo setor cultural de Brasília, tá bom? Perfeito. Muito obrigado. Muito obrigada, deputada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Até mais.